11 de agosto de 2022. Na Faculdade de Direito da USP, 2 manifestos pedem o respeito à democracia, às urnas eletrônicas e ao resultado das eleições de outubro. Respostas aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral com insinuações golpistas. Uma das cartas é apoiada por mais de uma centena de federações empresariais, sindicatos e movimentos sociais. Queremos um país próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes no valor, confiantes na vontade superior da democracia. A carta da Faculdade de Direito da USP reúne quase 1 milhão de assinaturas. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! E atos públicos com a mesma inspiração se multiplicam pelo país em 26 capitais e no Distrito Federal. A prisão domiciliar do policial Jorge Guaranho, assassino do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, provoca polêmica no Paraná. A Petrobras reduz mais uma vez o preço do óleo diesel. A FIFA antecipa em um dia a abertura da Copa do Mundo do Catar. E o gol de placa de um mineirinho de 12 anos conquista a internet. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional está começando. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo abrigou hoje um evento histórico. Dentro e fora do prédio, milhares de pessoas acompanharam a leitura de 2 cartas em defesa da democracia, do sistema eleitoral brasileiro, do Poder Judiciário. Embora os manifestos não citem o nome do presidente Jair Bolsonaro, foram uma resposta aos ataques que ele tem feito ao processo eleitoral com insinuações golpistas. O Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP ficou lotado. De autoridades a estudantes, de empresários a líderes sindicais e representantes de movimentos populares, artistas e ex-atletas, todos reunidos para celebrar e defender a manutenção da democracia. Essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. O reitor da USP abriu a cerimônia. Estamos aqui para defender a legislação eleitoral, a justiça eleitoral e o sistema eleitoral com as urnas eletrônicas. Que a vontade do povo brasileiro seja respeitada e seja soberana. Queremos eleições livres e tranquilas. Queremos um processo eleitoral sem fake news, pós-verdades ou intimidações. A universidade brasileira é o oposto do autoritarismo. O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, lembrou que o caminho do desenvolvimento passa pelo respeito à democracia. As sociedades mais prósperas do planeta, aquelas onde reina a liberdade, a solidariedade, a prosperidade, são todas democracias. Todas. Nós vivemos hoje num mundo onde ameaças autoritárias, populistas, às vezes nos assustam. Já vivemos isso no passado e não é novidade. Mas eu falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país, que nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça, e é por isso que nós estamos aqui. A representante da CUT, Thelma Vitor, destacou a união histórica de centrais sindicais e entidades empresariais. Quero aqui expressar da emoção de podermos estarmos unificados nesse dia histórico para o nosso país. Estamos unificados em nome da democracia, por direito, eleições com urna sim,
e aceitar o resultado que sair. Horácio Laffer Piva, presidente do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores e ex-presidente da Fiesp, falou da importância da democracia. Todos que estão aqui hoje lutam contra a apatia, lutam contra o populismo, lutam contra as ameaças, lutam contra o risco de deixar de lado o melhor de nós mesmos. É com democracia, ou através dela, que nós podemos reconhecer muito dos nossos erros e tratarmos de consertá-los. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, convocou a todos os presentes a ficarem vigilantes até a eleição. Aqueles companheiros e companheiras que concordam nessa luta de preservar a democracia a todo custo, levanta as duas mãos unidas. Mantenham unidas. Separa as mãos. Separa o punho esquerdo cerrado. A sociedade unida. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas, disse que não há mais espaço para o autoritarismo. A UNE, em seus 85 anos completados nesse 11 de agosto, tem o seu DNA o compromisso em lutar por um Estado democrático de direito que atravesse o desafio da superação das desigualdades sociais e econômicas. Os presidentes da FEBRABAN e da Fiesp ficaram sentados lado a lado durante toda a cerimônia, mas não discursaram. O ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, ficou emocionado ao se lembrar da Carta aos Brasileiros, de 1977, que ajudou a articular. Em pleno governo militar, um grupo de professores de direito e juristas se reuniu na Faculdade de Direito da USP pedindo a volta da democracia. Hoje é um outro momento. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Depois, José Carlos Dias leu o Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, documento assinado por 107 entidades empresariais, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, além de centrais sindicais, ONGs e universidades. O documento não cita diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas foi elaborado como uma resposta aos ataques ao processo eleitoral e faz uma defesa firme da Constituição. Fora da faculdade, cidadãos brasileiros acompanhavam na chuva e no frio a leitura dos manifestos. Era uma multidão de gente, cores, bandeiras. Uma boa imagem para a democracia. Democracia! O regime político que está garantido na Constituição. Tem que emanar do povo o poder. A gente tem que sempre manifestar nossas vontades. Quando a gente vê isso ameaçado, é nossa obrigação vir aqui e defender. Mas democracia hoje teve muitas traduções. É a defesa intransigente de todas as pessoas que nas calçadas pedem o pão, mas também pedem a dignidade. Para pai e mãe, é herança para deixar para os filhos. Garantir que eles tenham um país tranquilo, com democracia, direitos para todos, né? Sem pobreza, sem miséria. Para os estudantes, é lição. Querer garantir essa democracia e ter o Estado de Direito sempre. E poder estar aqui é uma luta mesmo. É incrível. Para o jornalista, é história. Antônio esteve nesse mesmo lugar em 1977. Eu volto e acho que o povo volta quantas vezes for preciso. Você conhece alguma coisa maior? Eu não conheço nada maior que liberdade. De volta ao Largo São Francisco, o povo só não ocupou o espaço da bandeira do Brasil e só se calou para assistir à leitura da Carta pelo Estado Democrático de Direito. Com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. A maioria ouviu do lado de fora da Faculdade de Direito, mas cada um se sentiu no centro desse debate. Afinal, é uma carta aos brasileiros. Aqui vieram profissionais liberais, desempregados, professores, alunos, mais ricos, mais vulneráveis, todos pela democracia. Eu acho que é isso, né? O Brasil, né, se juntando por algo que é
é nosso de direito. Então, eu acho lindo essa mistura, essa representatividade que a gente está vendo aqui hoje, né? De todas as classes, de todas as raças. É lindo. A chefe de cozinha na mesma direção da mãe de família sem teto. A democracia é todos nós, o direito de todos nós. Nós sermos livres para decidirmos o que queremos. Democracia é a unidade de todos. É isso que eu entendo. Já era quase meio-dia quando a leitura da carta terminou. É uma emoção difícil de contar como que é, porque hoje é um dia histórico. Isso vai ficar para os meus netos, para os meus filhos, da importância de a gente fazer a luta em defesa do nosso país. E antes que toda a gente se dispersasse, foi anunciado: iam tocar o hino nacional. Para a execução do hino nacional, contando com a participação de todas as pessoas presentes. O grupo de estudantes veio preparado. É muito importante que o povo esteja na rua como está hoje, que os estudantes estejam na rua organizados e em massa e em luta pela democracia, porque sem democracia nada disso acontece, né? A gente não tem direito de voz, como aconteceu na ditadura, e muita gente morreu para que hoje a gente esteja aqui. Fizeram questão de estar a caráter para a ocasião. A gente está aqui para reforçar isso, para reforçar que o Brasil é nosso, o Brasil é dos estudantes, o Brasil tem que ter voz, gente preta, gente LGBT, para isso que a gente está aqui hoje. Atos em defesa da democracia se multiplicaram em todo o país. No horário em que a Carta pela Democracia era lida na Faculdade de Direito da USP, brasileiros reproduziam as mesmas palavras nas 26 capitais e no Distrito Federal. Cartas brasileiras e aos brasileiros. Em defesa do Estado Democrático de Direito. Estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Nossas eleições com processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Estado Democrático de Direito. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, enviou uma mensagem em defesa da ordem constitucional que foi lida durante o ato em Porto Alegre. Defender as eleições é preservar o cerne vital da agenda democrática que, acima das cisões ideológicas, alinha harmonicamente os interesses de uma gente que almeja e merece buscar a prosperidade em uma comunidade pacífica, civilizada e livre. Em algumas cidades como Maceió e Rio de Janeiro, manifestantes escolheram palcos de luta contra a ditadura militar nas décadas de 1960 e 70 para ler a carta e cantar o hino nacional. Filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. No fim do dia, brasileiros voltaram a ocupar as ruas de várias capitais em defesa da democracia e do Estado de Direito. Manifestantes pediam respeito ao resultado das eleições. Houve concentração grande no centro do Rio de Janeiro e também na Avenida Paulista, que é um local já tradicional de atos públicos em São Paulo. Candidatos à presidência da República se manifestaram nas redes sociais sobre o ato pela democracia. Ciro Gomes, do PDT, disse que é um momento de união de diferentes segmentos contra recorrentes ataques ao sistema eleitoral e ao regime democrático, que ele observou ser a maior de todas as nossas conquistas. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo e acesso à saúde e à educação. Aquilo que todo brasileiro deveria ter. A candidata do MDB, Simone Tebet, escreveu Estado de Direito sempre e afirmou que, nesse dia histórico, a sociedade brasileira levanta a voz em defesa da democracia. Agora à noite, numa live na internet, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com um exemplar da Constituição na mão, perguntou se alguém discorda de que aquela é a melhor carta à democracia. E voltou a dizer que, durante a pandemia, dispositivos da Constituição foram violados por governadores e prefeitos quando decretaram medidas de isolamento social. Uma denúncia já desmentida pelo Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro também acusou o PT de não ter assinado a Constituição de 88. Na verdade, o PT votou contra o texto da Constituição, mas os parlamentares do partido assinaram a carta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou em uma rede social que o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, disse que a Câmara é o coração e a síntese da democracia e sua representação maior pela diversidade e convivência harmônica e permanente entre divergentes. A imprensa internacional publicou nas edições online reportagens sobre a mobilização dos brasileiros em defesa da democracia e do Estado de Direito. Os artigos destacam também que um dos objetivos da carta é unir os brasileiros contra qualquer ameaça ao processo eleitoral. (11 de agosto). A data que já é histórica hoje ficou ainda mais. Lideranças de diversos segmentos da sociedade se reuniram no centro de São Paulo para defender a mesma bandeira, a democracia brasileira. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! A Carta pela Democracia foi lida também no Rio de Janeiro e em Brasília. Houve diversas manifestações em todo o país. Os candidatos à presidência, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet, enfatizaram a importância das manifestações. Mas para o governo federal, o destaque do dia foi a queda no preço do diesel. Nas redes sociais, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Ciro Nogueira escreveram a respeito. Olá, boa noite. A defesa do Estado democrático de direito e das instituições. Gente, é impossível saber quantas vezes essa frase foi repetida hoje, mas o que dá para dizer é que foram muitas vezes, e de norte a sul do nosso país. Na capital paulista, as cartas elaboradas pela Fiesp e pela Faculdade de Direito da USP foram lidas com milhares de pessoas como testemunhas. A Tainá Falcão tem os detalhes para a gente. Oi, Tainá, boa noite, muito bem-vinda, querida. Oi, Mona, boa noite para você e para todos que acompanham a gente. Olha, vamos começar lá de manhã, quando foi lida a primeira carta da Fiesp no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. Ela foi lida pelo ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. Essa carta contou com a assinatura de 107 entidades, representantes de trabalhadores e também do empresariado. Disse basicamente o ex-ministro, ali revelou apoio ao Estado Democrático de Direito, reiterou compromisso com as instituições e com a soberania do Estado brasileiro. Ponto alto foi quando ele citou a importância do Supremo Tribunal Federal e teve o discurso invadido por aplausos. Depois a gente acompanhou a leitura da carta da USP, já no Pátio das Arcadas, no lado externo da faculdade, onde a gente via aproximadamente 1.400 pessoas, juristas, alunos, ex-alunos, políticos, todos reunidos para leitura dessa carta, que vale lembrar, é uma reedição, pode ser comparada à carta de 77, lida por Gofredo Teles Júnior, então professor da USP, que na época repudiava a ditadura militar com essa manifestação. É uma carta também, vale a gente destacar, com quase 1 milhão de assinaturas e fala, dentre outros assuntos, sobre os riscos pelos questionamentos feitos à lisura do processo eleitoral. Eu cito aqui a fala do ex-ministro do Superior Tribunal Militar, o Flávio Bierrenbach, também um dos articuladores da Carta de 77 com esse ponto. Outras 3 mulheres também fizeram leituras de trechos dessa carta da USP. Tinham pessoas também, Mona, concentradas do lado de fora do Largo São Francisco, representantes de movimentos sociais. Os políticos que estavam presentes não se manifestaram, não fizeram nenhuma leitura. Agora a gente chegou
chegou a ouvir ali um ensaio de repúdio contra o presidente Bolsonaro e em favor do ex-presidente Lula, mas muito rápido, citando também pelo país, há registros de manifestações também semelhantes no Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Agora a gente vai assistir detalhes do que aconteceu hoje na reportagem de Anne Barbosa. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo foi palco de 2 atos que vão entrar para a história da defesa da democracia brasileira. O Salão Nobre e o pátio da instituição ficaram assim, tomados por diversos setores da sociedade. Juristas, políticos, integrantes de movimentos sociais, entidades e convidados de diferentes áreas e correntes políticas. A abertura da cerimônia aconteceu às 10 horas da manhã, com a leitura do manifesto elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Preso 3 vezes durante a ditadura militar, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, deu voz à mensagem que contou com a adesão de 107 entidades, entre associações empresariais, ONGs, centrais sindicais e universidades. Todos os que subscreveram este ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutiva da própria soberania do povo brasileiro, que na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil estamos a celebrar. Durante seu discurso, o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, disse que a única força que pode opinar sobre o processo eleitoral é a do eleitor. A única força que pode dizer algo a respeito do processo eleitoral brasileiro é a força do eleitor, é a força do brasileiro e de ninguém mais. No Pátio das Arcadas, onde o professor Gofredo da Silva Teles Júnior desafiou o regime militar em 1977 ao realizar a leitura da Carta aos Brasileiros, pedindo a instituição do Estado de Direito no Brasil, a defesa da democracia voltou a ecoar nesta quinta-feira. Por volta de meio-dia, o manifesto da USP, com quase 1 milhão de assinaturas, começou a ser lido. 4 representantes foram escolhidos para ler a carta. Eunice de Jesus Prudente, professora da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallari, também professora da faculdade, Ana Elisa Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito, e Flávio Bierrembá, ex-ministro do Superior Tribunal Militar. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. Depois da leitura da carta, o hino nacional foi executado aqui no Largo São Francisco. Diversas faixas com mensagens que reforçam a intenção do movimento, como essas, foram estendidas em todo o prédio. E segundo os organizadores, elas vão continuar por aqui enquanto o tempo deixar. A data escolhida para as manifestações desta quinta-feira é simbólica. Além de marcar a criação dos cursos de direito no Brasil, o dia 11 de agosto nos remete a diversos atos que ocorreram em defesa da democracia na nossa história. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado Democrático de Direito sempre! Bom, agora a gente vai ver um pouco das reações dos presidenciáveis sobre essas manifestações de hoje, começando pelo ex-presidente Lula. No Twitter, Lula disse o seguinte, abre aspas, defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, a um bom emprego, salário justo, acesso à saúde e educação. Aquilo que o povo brasileiro deveria ter. Nosso país era soberano e respeitado. Precisamos juntos recuperá-lo. A gente segue agora com a manifestação de Ciro Gomes a respeito dos atos. Ele diz, um momento de união de diferentes segmentos,
contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático, que é a maior de todas as nossas conquistas. Este é um compromisso de todos nós. Agora, com Simone Tebet, do MDB, ela diz o seguinte também no Twitter: Estado de Direito sempre. No Dia do Estudante, no histórico dia 11 de agosto, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia. Assinei o manifesto. Tenho certeza do meu compromisso. Minha candidatura representa exatamente isso: democracia sempre, tolerância, paz e respeito. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou na live que ele costuma fazer todas as quintas-feiras. Daqui a pouco a gente traz detalhes da manifestação dele também. Mona. Exatamente isso. Muito obrigada, Tainá, por essa introdução perfeita e para a gente já começar a dar o peso que as coisas tiveram hoje. Obrigada, querida. Bom, agora outras manifestações do governo também e outras manifestações que a gente precisa pontuar essa noite. A primeira delas, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou a internet para se manifestar. Ele escreveu: acompanhe aí comigo. Ato pela democracia. Sim, ato pela democracia de fazer um ato de oposição. Um ato contra o governo é democrático, mas tem que ser chamado pelo que é. Ato pela democracia de fazer oposição. A democracia não tem disfarces, disse Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil. O presidente do Congresso Nacional, presidente também do Senado, Rodrigo Pacheco, também comentou as manifestações. Vamos ver. Disse ele: o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo. Não há a menor dúvida que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Tem mais, agora do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também foi às redes sociais. Ele disse: a Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes. No Legislativo, todos os dias são atos pela democracia, atos que produzem efeitos concretos e transformadores na vida do país e dos brasileiros. Democracia, uma conquista de todos, disse Arthur Lira. Tem mais manifestação agora do ministro do Supremo e próximo presidente, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Vamos ver. No histórico dia 11 de agosto, a Faculdade de Direito da USP foi palco de importantes atos em defesa do Estado de Direito e das instituições, reforçando o orgulho na solidez e fortaleza da democracia em nosso sistema eleitoral, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Gente, em São Paulo, manifestantes em defesa da democracia se reuniram na Avenida Paulista, cartão postal. Você vê aí, o grupo se concentrou no vão livre do MASP e também em frente ao museu. Uma das pistas da avenida teve que ser bloqueada. Além de cartazes em defesa da democracia, os manifestantes também pediram respeito ao voto. Agora sim, vamos. Quinta-feira, 11 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Um dia que entra para a história do Brasil. Manifesto pró-democracia é lido na Faculdade de Direito da USP. Bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! E reúne diversos setores da sociedade que reafirmam o repúdio às falas golpistas e pedem respeito ao processo eleitoral. Carta elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também é lida na USP e reafirma confiança nas instituições. Diversas manifestações se espalham por universidades do país, trazem recado claro às Forças Armadas e reforçam o compromisso com a democracia.
O Ministério da Defesa pede ao TSE a inclusão de mais 9 militares na comissão que investiga as eleições e mais prazo para analisar as urnas eletrônicas. Pela segunda vez em uma semana, Petrobras reduz o preço do litro do diesel nas refinarias. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, Oscar Vilhena, que está chegando, e jornalista e doutor em Ciência Política, Leonardo Sakamoto. E você pode fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Milhares de pessoas foram hoje ao evento que marcou a leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O ato reuniu empresários, intelectuais e entidades da sociedade civil na Faculdade de Direito da USP. Um protesto contra os ataques à justiça eleitoral e às urnas eletrônicas. 1977. Nesta quinta, 3 mulheres e 1 homem leram a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros pela Democracia. A semente plantada rendeu frutos. A primeira, 45 anos atrás, por um homem apenas, que também a escreveu. Mais do que ninguém para defender seus interesses e seus direitos. A de hoje foi idealizada por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP, finalizada por várias pessoas e entidades e assinada por quase 1 milhão de brasileiros. Ilegítimos, evidentemente, são... A primeira carta era um grito contra a ditadura. Viola o princípio soberano da obediência dos governos à Constituição e às leis. A de agora, uma voz coletiva a favor do Estado Democrático de Direito, no pátio das Arcadas do Largo São Francisco, mesmo lugar onde o professor Gofredo da Silva Teles leu a primeira carta, 45 anos atrás. Hoje, a professora Eunice de Jesus Prudente abriu a leitura do documento de 2022. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições. Foi seguida pela também professora Maria Paula Dallari Bucci. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. E pelo advogado Flávio Bierrimbá. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. A leitura foi finalizada pela professora Ana Bechara. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Celso Laffer, advogado, ex-ministro e membro da Academia Brasileira de Letras, participou da leitura em 1977 e também estava lá hoje. A Carta de 77 foi um momento de grande bravura cívica. A Carta de hoje é uma sequência e ela retoma, no momento atual, a resistência da sociedade civil ao arbítrio e à prepotência. A carta também foi lida ao mesmo tempo em mais de 20 universidades do país, simbolizando uma corrente nacional pró-democracia. Dada a gravidade do momento que nós vivemos, todos foram capazes, de uma maneira sublime, generosa, transcender as suas diferenças, transcender as suas lutas, para se juntar numa única luta, que é a luta pela democracia. E antes, também na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o manifesto da Fiesp foi lido diante de representantes da indústria, do agronegócio, dos bancos, de movimentos sociais, de trabalhadores e de estudantes. Estou muito emocionada com a chance que a gente teve de representar os estudantes do Brasil inteiro. Isto foi um momento de desafogo, um grito de basta da sociedade brasileira às ameaças de arbítrio e de ditadura. Agora, o futuro da carta é virar um livro, onde também vão ficar registrados os discursos, as emoções e a esperança plantada neste dia histórico. Com que sentimento você está indo embora desse evento? De muita esperança.
de certeza que nós vamos ter eleições limpas, tranquilas, sérias, é essa a expressão. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Depois do ato, políticos foram às redes sociais exaltar a Carta em Defesa da Democracia. O presidente Jair Bolsonaro, por outro lado, reagiu com ironia. Cerca de 8.000 pessoas lotaram as ruas e a praça em frente ao prédio da Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, neste histórico 11 de agosto. Os números são dos organizadores. A Polícia Militar não divulgou o levantamento. A multidão que lotou o Largo São Francisco acompanhou tudo o que acontecia no pátio da faculdade através de um telão. O sonho não pode esperar, o amor não pode esperar, o povo não pode calar. A mobilização apartidária reuniu cidadãos comuns e entidades de diferentes setores da sociedade. Se estamos lutando por democracia, essa democracia tem que ser para todos. A terra indígena de Araguá vem sofrendo com o racismo institucional. Eu estou aqui em defesa da democracia, entendeu? Lutar pelas liberdades individuais, solidarizar, entendeu, com o povo que mais necessita de um governo democrático. Dos sindicatos de trabalhadores aos estudantes, da luta por uma moradia ou por uma terra para plantar, de representantes da saúde ao combate à fome, como a ONG Banquetaço, que distribuiu pães no início da mobilização. A gente sabe que para a gente ter democracia de fato, a gente precisa combater as desigualdades no país, né, garantir comida no prato das pessoas, emprego e renda. Havia também outras instituições que defendem direitos da população negra e LGBTQIAP+, além do acesso à educação. Estamos vindo, o nosso movimento negro está vindo para as ruas para defender a democracia e principalmente o povo que está dizendo que quer a democracia. Por questões de segurança, puderam entrar na Faculdade de Direito da USP e assistir presencialmente às solenidades apenas 1.000 convidados e 200 profissionais de imprensa. O ato aconteceu de forma pacífica. Cerca de 300 policiais militares reforçaram a segurança do local. É importante eventos desse tipo, trazer as pessoas para refletir e para participar também. Há 30 anos atrás, os caras pintados estavam nesse mesmo local lutando pela democracia, lutando pelos seus direitos, e foi preciso que a gente voltasse às ruas 30 anos depois para lutar, para mostrar que o Brasil não é um país de ditadura. Viva o Estado democrático de direitos, sempre! Uma urna inflável gigante pedia respeito ao voto. Eu passei pela ditadura de 64 a 85. Eu sei tudo que nós perdemos e eu lutei, até este instante luto, para reconquistar uma liberdade plena, um estado de justiça social e de direito para todos. Um ato histórico deste 11 de agosto que reforça o Pacto Democrático Nacional e o combate às notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Os participantes encerraram a manifestação com o hino nacional. Boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa quinta-feira. Hoje é dia 11 de agosto, uma data histórica mais uma vez aqui para o nosso país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do UOL News. Você está sempre convidado a participar, para assistir a gente, é só acessar a página do UOL ou então as redes sociais também retransmitem o UOL News nas 3 edições, 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, no Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube. No YouTube você pode comentar o nosso chat. Tem enquete também, você pode votar aí. A enquete é essa. Você acha que os atos pró-democracia dessa quinta-feira vão ter impacto nas próximas pesquisas? Por enquanto, a maioria acredita que sim. Participe, já eu trago outras parciais. A Carta em Defesa da Democracia, organizada por juristas, foi lida hoje no começo da tarde em um evento organizado na Faculdade de Direito da USP. A leitura desse documento, que teve mais de 950.000 assinaturas, foi acompanhada com atenção pelo público que reagiu aos gritos de "Fora Bolsonaro". Mais cedo, no mesmo prédio, foi lido o documento da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também
em defesa da democracia. A gente vai falar bastante hoje sobre esses movimentos, sobre esse ato em São Paulo e também foi replicado em outras cidades do Brasil e até do exterior. Sobre esse assunto, então, a gente conversa com o José Carlos Dias, advogado e ex-ministro da Justiça, que leu o manifesto da Fiesp. Kennedy Alencar me acompanha para essa entrevista. Bom, ministro, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com o senhor aqui no... As manifestações em defesa do sistema eleitoral e da democracia pelo Brasil e as repercussões no Congresso, no governo e no Judiciário. Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel. A primeira foi na semana passada. O super salário de militares que chegaram a receber até R$1 milhão em um único mês. Tudo dentro da lei. Inflação e orçamento apertado levam quase metade das pessoas a fazer bico para completar a renda. Os efeitos do ciclone que causou destruição no litoral. No Rio de Janeiro, queda de marquise provoca morte. Uma nova arma contra o tráfico de drogas em casco de navios. Um robô submarino. Brincadeira de mau gosto vai custar caro. Multa para quem der trote na polícia e nos bombeiros. Uma noite para engrandecer o futebol. A conquista épica de uma vaga pelo Palmeiras da Libertadores. No cardápio ia ter lagosta, mas descobriram que era de uma espécie rara e ela escapou da panela. Cidade campeã no mundo no ranking de qualidade de vida é tema de reportagem especial de hoje. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa falando de uma arma relativamente simples que passou a ser usada contra o tráfico internacional de drogas. Vamos ver na reportagem. Muita droga está sendo transportada da América do Sul para a Europa, escondida nos cascos dos navios. Ela é colocada lá por mergulhadores traficantes. As autoridades investem em tecnologia. A Marinha do Chile, por exemplo, passou a usar um robô subaquático como arma contra o narcotráfico. O robô submarino tem alcance de 300 metros, iluminação potente e 3 câmeras de alta definição. Essas imagens mostram o trabalho de inspeção num navio no porto chileno de Iquique. Veja hoje no SBT Brasil as imagens dessa quinta-feira histórica. Atos em defesa da democracia e do sistema eleitoral ocorrem em 15 estados. A polícia do Paraná mata 8 pessoas em operação contra suposto Tribunal do Crime. No Rio, o Conselho de Ética aprova a cassação de vereador investigado por estupro. Petrobras promove novo corte no preço do diesel para as distribuidoras. E na Conmebol Libertadores, a classificação heróica do Palmeiras. Já, já. Olá, boa noite. Boa noite. Centenas de pessoas caem em golpes todos os dias. Muitas das vítimas são idosos que, enganados por criminosos, acabam perdendo as economias de uma vida inteira. O Jornal da Record mostra a ação de um criminoso confesso. O relato foi dado com exclusividade aos repórteres Thaís Furlan e Daniel Arcanjo. Para outros destaques do dia. Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel. Cartas pela democracia são lidas em São Paulo. Tornado de fogo atinge floresta na Califórnia. Empresário é sequestrado após encontro marcado pela internet. E a história do radialista que foi assassinado e o filho é o principal suspeito. Para muita gente, ir ao centro de São Paulo virou motivo de tensão. As gangues atuam em bandos e costumam não portar arma de fogo para evitar a prisão, mas usam de extrema violência para imobilizar as vítimas. É o que mostram imagens exclusivas obtidas pelo Jornal da Record. Olá, boa noite. Boa noite, está começando o Rede TV News. O assassino da menina de 10 anos que sofreu abuso sexual e foi morta depois de sair de casa para comprar pão na Grande Belo Horizonte pode ter cometido outro crime com as mesmas características. A vítima seria uma menina de 11 anos. Veja agora outros destaques desta edição. Quadro Casos de Polícia, o assassinato brutal de uma dona de casa no litoral paulista. Ela foi confundida com uma criminosa. 8 anos depois da tragédia, a gente conversou com a família da vítima. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprova por unanimidade relatório que pede a cassação do mandato de Gabriel Monteiro.
Boa parte da Europa enfrenta a pior seca da história. Na França, milhares de moradores foram obrigados a sair de casa por causa de incêndios florestais. Aqui no Brasil, a ventania provocou muitos estragos, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em Macaé, no Rio de Janeiro, parte de um prédio desabou e uma mulher morreu. A polícia do Rio de Janeiro prendeu no centro da capital um segurança suspeito de encomendar o roubo de um celular. O dono do aparelho, um advogado de 27 anos, foi morto a facadas. Os Pingos nos Is. Oferecimento Crise dos Três Poderes. Uma produção original Brasil Paralelo. Jovem Pan apresenta Os Pingos nos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você. São 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo. Já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Estamos aqui com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cartas em alegada defesa da democracia são lidas em São Paulo. Petrobras reduz preço do diesel vendido às distribuidoras em 22 centavos por litro. E a oposição desiste de rivalizar nos atos de 7 de setembro. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Olá, o Jornal da Globo fala sobre o 11 de agosto em favor da democracia, das urnas eletrônicas e do respeito ao resultado que delas sair em outubro. A leitura de duas cartas, uma delas já com mais de 1 milhão de assinaturas, uniu mais de 100 instituições, entidades empresariais, sindicatos e movimentos sociais. Setor de serviços segue em retomada depois da pandemia. Na Argentina, o drama da inflação, que já ultrapassa a da Venezuela. E um novo grande feito da tenista brasileira Bia Haddad. Eu te espero no JG.